Estamos com o painel político aqui pela Docton TV e, como acontece todas as segundas e quintas-feiras, ao vivo, sempre discutindo o cenário político no país e também aqui em Caratinga. Aliás, aqui em Caratinga sempre muito movimentado, afinal de contas teremos eleições municipais este ano e Caratinga de olho nos nomes para o cargo de prefeito em Caratinga e também de vereador. Nós vamos conversar hoje com Rominho Costa, vereador em Caratinga, um grande companheiro. Rominho, obrigado pela atenção ao vivo, sempre na hora do almoço. Sei que você deixou sua família de almoçar com sua família, que você tem o seu cuidado com isso para nos atender. Mais uma vez, obrigado. Vamos falar um pouco sobre política em Caratinga, que é assunto que te interessa também, interessa muito. Obrigado, Rominho. Ok, Raniero, obrigado pela participação, por esta oportunidade de podermos estar aqui falando um pouco sobre a política, que é algo de uma relevância muito grande, né, para toda a nossa sociedade. A política ela tem um papel fundamental no bem-estar da sociedade e por isso é muito importante e assim a sociedade toda se envolvendo também, participando, porque nós vamos construir uma política melhor para cada um de nós. Então tá certo, Rominho. E a gente sempre começa o programa falando justamente sobre esse assunto, a importância da política na sociedade e a importância de pessoas sérias e comprometidas na política. E logo que você chegou, nós conversamos em off por onde vai começar o nosso assunto. E o nosso assunto não poderia começar mesmo, senão pelo momento político que vivemos no país, pelo momento de rediscutir a nossa democracia, rediscutir o perfil e rediscutir a seriedade dos nossos políticos. E eu preciso começar, Rominho, sabendo do seu envolvimento com as questões evangélicas e cristãs, sabendo da sua responsabilidade social, do seu compromisso com a ética, e é o que você prega sempre. Sabendo de todo este seu perfil, eu preciso te perguntar como fica o seu posicionamento, como fica a sua cabeça no momento em que estamos vendo a classe política tão desclassificada, colocada em uma situação de total descrédito, Rominho. Como que você se posiciona, meu amigo? Ranieri, nós estamos passando por um momento muito crítico no nosso país, politicamente falando, e a maior crise é a política e ela gera uma série de crises e inclusive uma crise econômica, porque as pessoas estão sem confiança, estão esperando ver o que vai acontecer. De vez em quando, pergunto para Deus, sabe, Senhor, entrei nesse meio político num momento tão crítico, tão ruim no nosso país, mas ao mesmo tempo a gente vê que toda grande crise que existe na Terra, desde quando o mundo é mundo, é uma grande oportunidade para as pessoas de bem trazerem solução, ajudarem, dar a sua colaboração. E nesse momento agora que nós estamos vivendo no nosso país, que te confesso que até assim, às vezes nós ficamos com vergonha como políticos por causa da política que está rolando, e eu creio que não é um momento que agora somente que está acontecendo essa podridão toda, pelo contrário, eu acho que desde quando o Brasil é Brasil existe isso, mas eu vejo um lado muito positivo nesse momento, porque até como cristão, eu creio que Deus ele ouve a oração nossa, e Deus ele tem ouvido a oração do povo brasileiro, porque existe uma oração, um clamor no coração de todos nós, para que Deus sare a nossa terra, sarar dessa doença chamada corrupção. E se Deus vai sarar, a Bíblia fala que ele faz a ferida para sarar. Então ele está fazendo uma ferida muito grande no nosso país, uma ferida que, é claro, não é culpa dele, culpa dos homens corruptos que existem em nosso país, mas essa ferida está sendo trazida para fora para Deus trazer um remédio. Qual é esse remédio? É realmente nós, como sociedade, crermos que existem pessoas de bem, boas, que querem mudar e mudar mesmo esta história no nosso país. Tá certo. Bom, não poderia ser melhor a abertura do programa desta forma, porque nós passamos a entender qual que é o posicionamento do homem político. E aí, falando sobre posicionamento político, vamos nos remeter ao posicionamento que o PMDB, o seu partido, precisa ter neste momento. Nós sabemos que não é unânime qualquer decisão dentro de um partido, né? Você pode divergir da opinião de um colega seu de partido e assim por diante. Mas, neste momento, Rominho, qual o posicionamento que você acha que o seu partido deveria tomar diante de tantos escândalos, justamente na gestão em que ele participa desde o primeiro mandato? Olha, Ranieri, desde semana passada a gente tem visto na mídia, em geral,
uma lista de mais de 200 nomes que foram citados agora, e dentro desses nomes existe 20 e poucos partidos. E eu falo sempre que a gente, infelizmente, tem que estar afiliado a um partido para você ser candidato nesse país. Bom seria se fosse independente. Exatamente, e esse seria um ponto para ser aprovado, desculpa te cortar, mas numa reforma eleitoral que se fosse feita de forma séria, e isso que você vai falar agora, inclusive, você começou a ser cogitado na candidatura independente de partido. Mas, por favor, continue, infelizmente não evoluímos. Isso. Porém, não estou querendo desmerecer e nem elevar nenhum partido, porque eu digo sempre que todo partido tem pessoas sérias e tem aquelas pessoas que não são, como também existe em todo meio. Dentro das igrejas, dentro de todo grupo social, existem pessoas que têm um compromisso com a ética, com a verdade, e aqueles que não, né? Aqueles que só querem usufruir do momento. O partido PMDB, nesse momento, ele está muito dividido no nosso país. Verdade. Se fôssemos hoje para uma votação, a gente não tem como saber o resultado daqueles que querem se desvincularem totalmente deste governo e aqueles que querem permanecer, né? Eu digo sempre, e é muito importante falar isso, porque as pessoas, principalmente que gostam de nós, nos amam e nos querem bem, quando eu entrei na política, um dos questionamentos foi esse: Rominho, mas você não vai poder fazer tudo aquilo que você quer fazer. E eu afirmo, inclusive, com o meu mandato, que tem como sim. O partido não te manda dentro da ética, dentro da moral, dentro daquilo que você quer fazer, você é livre, estando em qualquer partido, para fazer. Eu, por exemplo, sou agora, nesse exato momento, totalmente a favor do povo. E o que o povo quer hoje? O povo está clamando, né, para que haja uma resposta em relação a este governo, a esta situação de corrupção. Então, tudo aquilo que hoje o Brasil quer é uma resposta, é trazer realmente uma solução para esses problemas. E a solução, no momento, é realmente não compactuar com nada disso que está acontecendo aí. Esse é o meu posicionamento e quero crer que será o posicionamento do próprio partido onde eu estou, o PMDB. Correto. Nós conversamos com o presidente municipal do seu partido, o deputado federal Mauro Lopes, no momento que ele estava para ser nomeado como ministro, e perguntamos justamente sobre essas divergências. Ele disse que o partido é muito grande, que as divergências sempre vão haver e que casos de corrupção também estão sendo investigados com políticos do PMDB. Então, isso é uma questão ainda exatamente o que você disse. Mas ainda falando destas divergências e trazendo para a nossa realidade aqui em Caratinga, nós temos hoje também uma discussão dentro do PMDB municipal aqui em Caratinga para encontrar um nome a candidato como a prefeito de Caratinga. E o presidente do partido aqui em Caratinga, o deputado, disse que faz questão de um nome do PMDB, que faz questão de uma candidatura própria do PMDB aqui. Vamos analisar esse cenário, porque eu quero ainda chegar nos nomes do PMDB, mas como você observa, Rominho, como você observa este momento de discussão dentro da política do nosso município? Porque tanto o PMDB como os outros grupos ainda não definiram os seus nomes. Como que está caminhando esta discussão? O que você tem para me contar? Eu acho que quanto mais dias passam, né, mais perto fica de chegar a um consenso. Né? Eu vejo hoje a situação da nossa cidade uma situação muito delicada em relação a candidatos. Eu falo sempre, Ranieri, que a política ela não tem que ser da forma que eu quero. Eu quero ser candidato, ou seja, o poder por causa do poder e para mim o poder ou para meia dúzia. Eu acho que é maior que isso, é mais profundo. Uma candidatura para prefeito em nossa cidade hoje, ela tem que sair, em primeiro lugar, do povo, entende? Não é hoje uma imposição, tem que ser o candidato A, B ou C. E principalmente, muitas vezes, a pessoa que hoje seria um ótimo prefeito para a cidade, talvez é até o homem ou a mulher que não quer nesse momento. Eu tenho participado de várias reuniões, inclusive com nomes bons para se candidatarem a prefeito de nossa cidade. E essas pessoas, no momento, a princípio, não querem, porque estão refletindo o momento do país, é um momento crítico, realmente a classe política está muito desacreditada e a gente sabe que, infelizmente, a gente tem que colocar, né, a cara, a tapa mesmo para a gente reverter essa situação, mas essas pessoas que dizem que não querem, muitas vezes são as melhores.
tá? Isso é o meu ponto de vista, porque realmente elas têm mais responsabilidade, até mesmo porque estão sentindo a pressão de uma situação hoje que vivemos no país que reflete no município. De repente, essas pessoas que querem, a gente vê pessoas que querem ser prefeito de qualquer maneira. E por que estão querendo ser prefeito de qualquer maneira, não é? Eu acho que é um momento de muita reflexão para a nossa Caratinga, para que nós possamos juntos chegar num entendimento de não uma pessoa querer o poder pelo poder, mas um grupo que realmente às vezes nem quer mexer com a política, mas hoje se doarem, falarem, não, eu quero colaborar com a minha cidade, e dessa forma nós vamos todos juntos em prol ao Caratinga, ao nosso município, às pessoas de nossa cidade. Bom, Rominho, aproveitando um pouco o que você falou, essas pessoas, esses nomes novos que, por um motivo ou outro, não querem enfrentar essa realidade. Diante dessa situação, Rominho, será que nós vamos ter ainda em Caratinga aquele medo do novo? Medo de escolher um sem experiência, medo de escolher um que não tem ainda um grupo formado, um grupo técnico formado para poder administrar, como aconteceu nas duas últimas gestões, tanto do João Bosco, que não havia ainda ocupado um cargo de prefeito e foi prefeito, Marco Antônio também, onde houve um desagrado por parte do eleitor. Será que neste momento em que estamos com medo do novo, vamos nos arriscar também com aquele que não deu certo? E aí eu vou ser claro, eu estou falando de uma possível volta do Hernani, de uma possível volta do João Bosco, e sem querer classificar nenhum deles, eu só estou dizendo que são homens que já tiveram esta experiência e que agora, por não termos nomes novos, teremos que escolher um deles? Será que nós corremos esse risco? Eu acho que aquilo que eu disse no início, se nós não tivermos pessoas que se disponibilizam, que querem pagar um preço, né, a gente vai ficar tendo que escolher aqueles que querem, não é? Certa vez, uma passagem bíblica muito interessante, e o povo de Israel estava precisando de um rei naquele momento, e aquele povo, então, foi contada uma história, né, do líder ali naquele momento, que chegaram diante da videira, e a videira, e pediram, videira, venha reinar sobre nós, né? E a videira, não, eu não posso, porque eu estou muito ocupada na minha sombra. E chegaram então para a figueira e demais árvores, que eu não vou me delongar, porque o nosso tempo é curto, mas enfim, nada dessas que davam sombra, que tinham frutos, não quiseram. E então chegaram perto do espinheiro. Espinheiro, venha reinar sobre nós. E o espinheiro imediatamente ele se dispôs. E o que o espinheiro pode dar, a não ser espinhos? Ele não produz nem sombra. Então é um momento em que nós devemos realmente ter responsabilidade. Caratinga, pelo que eu estou vendo nos 4 cantos da cidade, todos estão preocupados. Porém, é aquilo que eu digo, as pessoas estão no seu conforto e, infelizmente, se ficarem no conforto e não dermos as mãos, nós teremos que, infelizmente, talvez não ter o governo que nós queremos. Esse é o problema. Ok. Vamos trazer para o PMDB, porque nós estamos diante agora, dia 2 ou 3, não me recordo bem, mas num prazo curto, a mudança de legenda, a possibilidade de mudança de legenda. Lá dentro do PMDB, você observa que haverá alguma mudança ou vocês estão bem fechados? Porque nós vamos chegar ainda, e eu quero falar com você sobre os possíveis nomes do PMDB. Se fala sobre o Odiel, seu nome também é lembrado, e nós sabemos disso, inclusive em pesquisas, mas como está hoje o PMDB? Teremos algumas mudanças ou você acha que está todo mundo fechado em escolher um nome entre vocês? Olha, Ranieri, é natural até o final dessa semana que nós estamos fazendo essa entrevista, e é natural mudança de partido, sim. Acontecem muitas mudanças. Tanto de um lado quanto do outro. O presidente da Câmara, seu amigo, companheiro, o Serginho, já nos comunicou, disse que deve mudar de partido. Esse é um dos, né? Para ser mais preciso aqui, nosso colega Serginho até já mudou de partido, já foi declarado, inclusive, nessa semana passada, e como outros também, colegas vereadores, e isso é uma coisa natural, até mesmo, como você disse, nós estamos em dúvida. A gente está em dúvida quem será o candidato que o partido A, B ou C vai apoiar para prefeito. Né? Não existe realmente hoje em Caratinga uma resposta para isso. E eu falo sempre, como você me conhece pessoalmente, eu não faço nenhum discurso político, nenhuma entrevista, eu falo aquilo que realmente está acontecendo, por isso que é até fácil me entrevistar. Né? Algumas pessoas dizem assim, Rominho, mas tem coisa que
não pode falar. Eu falo tudo o que me perguntam porque eu tenho que ser claro que eu sou um homem público e eu tenho que ser claro com todos. Hoje em Caratinga nós estamos muito indefinidos para qual caminho o partido A, B ou C vai caminhar, a não ser aqueles que são da base do governo, não é? O próprio partido do prefeito, o próprio partido do PT, que já sabe que é o candidato, né, A. Então, enfim, realmente está muito confuso ainda em nossa cidade. Tá, mas trazendo ainda para o PMDB, e ali você já tem a indicação de alguns nomes, como eu disse, o seu também é colocado em pauta. E a pergunta é, você estaria pronto, ou seria do seu interesse, se o partido chegar a um acordo, a disputar para prefeito em Caratinga? Ranieri, eu digo que meu nome está à disposição da minha cidade. Eu não tenho medo, eu não tenho problemas nenhum em me doar para a minha cidade. Hoje Mas você permanece no PMDB, independente de qualquer... Permaneço no PMDB, eu estou como vereador na cidade, eu avaliando o meu mandato, eu agradeço a Deus por poder fazer o que eu fiz até agora, não fiz tudo o que eu queria, mas fiz muito mais do que eu imaginei que iria fazer. Isso é muito importante, atendendo associações em Caratinga, buscando recursos, e eu me sinto preparado hoje para um executivo, porque eu sou administrador, eu trabalho desde os 12 anos de idade, ou seja, 30 anos dentro de uma loja e administrando pessoas, administrando clientes, comprando, vendendo. Eu coloquei meu nome à disposição dentro do PMDB. Eu não queria e não quero e não vai ser dessa forma. Eu não quero ser prefeito por ser prefeito. Eu não tenho trabalhado para articular, porque o meu nome é o melhor de forma alguma. Eu não quero ser prefeito mediante a uma briga, uma discussão, dividindo forças. Eu quero ser e gostaria de ser, e meu nome está à disposição, se principalmente a minha cidade, que eu moro, amo, que eu quero viver, essa cidade quiser, eu estou à disposição. Caso contrário, é claro, eu apoiaria qualquer outro nome dentro daquele nome que eu acredito ser uma pessoa boa para a minha cidade. Agora, eu friso, nós estamos vivendo um momento muito complicado, mas ao mesmo tempo pode ser um momento de trazer grandes soluções para o nosso município. E Caratinga, realmente, é hora das pessoas de bem porem a mão na consciência, porque nós estamos prestes a uma eleição e se queremos o bom para a nossa cidade, nós devemos dar as mãos para somar as forças. Bom, é importante ouvir o Romim conversar dessa forma, porque é muito natural, e ele disse aqui, que cada um venha defender a sua bandeira. E nós discutimos sempre aqui no painel como a nossa política está concentrada em interesses particulares e não interesses da sociedade, ou até interesses de um determinado grupo e não interesse da sociedade. Trazendo mais a fundo, buscando mais a fundo a movimentação do PMDB em Caratinga, nós sabemos do posicionamento do Odiel de Souza, que já esteve aqui, já se colocou como pré-candidato. Nós sabemos que ele tem o apoio do deputado federal Mauro Lopes. E se isso se configurasse, Rominho, independente de ser Odiel, citei ele porque ele se posicionou aqui, sim, mas você estaria pronto também para concorrer como vice de algum destes nomes que o seu partido discute nesse momento? Ou aí isso te causaria uma certa apreensão no ponto de não conseguir fazer aquilo que você acha que precisa ser feito? Te causa alguma... Não, eu te respondo muito claro. Tá. Hoje, como pré-candidato a vereador, eu talvez gostaria até mais de ter mais um mandato como vereador para concluir alguns projetos que eu comecei. Ser vice de uma pessoa hoje para a minha cidade, e eu com certeza iria avaliar o nome dessa pessoa, porque para você ser vice de alguém, você está dando a sua assinatura embaixo, Ranieri. E te confesso que eu não seria vice somente por ser e ter ali um cargo político para o meu bem-estar. Seria muito bom para mim. Que é comum aos vices, né? Exatamente. Que é comum, que o papel do vice realmente seria participar do governo, participar com ideias, isso, ter uma função dentro do governo, mas não é o que acontece. A gente poderia, com certeza, tendo um nome que a gente acredita ser um vice de alguém, colaborar sim, com maior naturalidade. Mas eu vou mais a fundo. Essa semana eu estive com uma pessoa, e é uma pessoa que eu admiro muito, de todas as formas, ela, principalmente como um pai de família, como um empresário, como uma pessoa cristã,
Eu tive com essa pessoa e conversando com ele sobre política. É claro que eu não posso revelar o nome, até mesmo porque não existe, não é o caso. Tá. Mas é uma pessoa que hoje, se falasse assim, olha, eu quero ser candidato a prefeito de Caratinga, eu abriria a mão de qualquer coisa para ajudar essa pessoa, para o bem da minha cidade. Então não sou eu, não é o meu partido, não é o cargo, mas se hoje levantar uma pessoa boa em nossa cidade, eu entender isso, com certeza contará com o meu apoio totalmente. Mas te assusta um pouco a questão do vice, não assusta? Mas te assusta um pouco a questão de ser o vice. Teria que ser muito criterioso, é isso que você está falando, né? Exatamente, é uma responsabilidade muito grande, principalmente quando a gente olha a política, né, não para nós, mas para a nossa cidade. É um aval que você está dando à pessoa e você é o primeiro nome ali a responder por ela. Tá certo, tá certo. Bom, falamos sobre o executivo e eu precisava entrar nesse assunto até com uma certa prioridade, mas a nossa atenção precisa voltar ao cargo que você se coloca como pré-candidato e o cargo que você ocupa como vereador em Caratinga. Eu peço que você, por favor, nos faça uma avaliação não só do seu trabalho, mas uma avaliação da casa que você representa também. Nós estamos falando de um legislativo que foi totalmente renovado, com quase 80% de renovação. O seu nome, inclusive, foi um dos renovados, foi um dos novos nomes que entraram naquela casa. E agora, o que esperar para esse pleito de 2016? E mais, qual a avaliação que você faz deste grupo que trabalhou com você nesses quase 4 anos já, né? 3 anos e um pouquinho. Eu faço uma avaliação muito positiva, Ranieri, porque nós vivemos um momento muito crítico no nosso país. As pessoas esperam muita coisa do vereador que não é para o vereador fazer. Eu falo sempre, é claro que nós temos as nossas mãos estendidas para ajudar a população, qualquer cidadão que seja, porque na verdade um vereador ele é eleito em Caratinga, vamos dizer assim, com 1% dos votos, os outros 99% votaram em alguém, não votaram em você porque às vezes não é porque não gosta de você e não acredita, mas porque tem um parente, deve um favor a outra pessoa, é simpatizante de alguém, é muito pessoal. Quando você é eleito, você naturalmente tem uma quantidade enorme de pessoas que não votaram em você e que desejariam que o candidato dele fosse eleito. Então, naturalmente, nós recebemos críticas, né? Mas toda crítica construtiva, ela é bem-vinda. A gente tem que avaliar agora o nosso trabalho ali na casa. E eu digo sempre que nossa casa hoje tem uma particularidade muito grande que eu acho que é de um saldo muito positivo. A nossa casa não tem corrupção. Nós tivemos um momento muito crítico em nossa cidade, onde vereadores apareceram pegando dinheiro, nós viramos notícia nacional e aquilo ali fez um mal muito grande para o nosso município. E esta casa não, esta responsabilidade nós temos ali e a gente fala com propriedade, não existe isso. Existe talvez alguma deficiência de vereadores A, B ou C, e é claro todos nós, de não podermos e não termos condição de atender a todas as demandas. E muitas vezes essas demandas elas são confundidas pela população. Quando uma pessoa, por exemplo, vai a um posto de saúde e é diagnosticado ali uma doença nela e é preciso que faça um exame, por exemplo, é importante que essa pessoa ela tenha direito de ir naquele momento e ser agendado para ela o momento aonde ela vai fazer o exame, o dia, a data, a hora. E infelizmente, a gente vê que as pessoas elas não sendo atendidas, elas vão até os vereadores, a gente atende, a gente ajuda, claro, mas não é o papel do vereador. Não é o papel, eu sou pessoalmente até contra. E aí eu entro no papel do executivo. Eu creio que pode existir, e tem condição para isso, Ranieri, um executivo que trabalhe dessa forma, sabe? Eu gostaria, se Deus me desse essa bênção de poder dar essa colaboração para a nossa cidade um dia, como prefeito, o prefeito ele tem que ter essa noção de a Câmara fazer o papel dela e ele fazer o dele. Ou seja, como eu disse, uma pessoa vai ao PAN, a um posto de saúde, é saído ali com um pedido de um exame, essa pessoa tem o direito, porque é dignidade dessa pessoa ter a data, a hora, o dia marcado para ir lá e fazer, sem precisar recorrer à Câmara. Por quê? Porque isso é direito dela. Conforme a pessoa tem o direito de colocar o seu filho na creche. Essas coisas, elas dão um voto para vereadores, que
infelizmente, usam disso indevidamente. Sim. Indevidamente. E é aí que eu implico. Eu sou implicante mesmo. A minha tá? bronca na Câmara, inclusive, é essa. É falar com às vezes, pessoas que, olha, isso é direito seu. Isso, o vereador não está fazendo isso por você porque ele é bom. O vereador nem deveria estar fazendo. Você deveria ter o direito de ir e ter, porque isso é direito seu. O executivo, ele tem que trabalhar dessa forma, entendeu? E não ter uma política, eu digo sempre, isso é uma política do passado, onde você prende as pessoas. Não, as pessoas têm que ser livres, as pessoas têm que ter os seus direitos e sem precisar compra de voto, desta né? influência. Naturalmente, isso é até considerado compra de voto. Né? Bom, muito interessante ouvir o Rominho, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Nós sabemos que esse horário é sempre muito complicado para os nossos convidados. É um desafio fazer ao vivo aqui, mas também não temos edição e o espaço fica aberto para o nosso convidado falar o que realmente interessa, o que ele quer falar. Estamos chegando ao final, mas eu deixo um espaço para você fazer suas considerações. Mais uma vez, obrigado, Rominho. Obrigado, Ranieri. Obrigado a você, telespectador da Docto, que tem nos assistido. E eu quero dizer somente uma reflexão, porque nós estamos aí prestes a uma eleição. E, por exemplo, quando uma pessoa, qualquer candidato que seja vereador ou prefeito, ele gasta muito dinheiro na eleição, naturalmente ele vai ter que ter esse retorno de outra forma. E se você calcular o salário de um candidato prefeito, por exemplo, no que ele gastou numa campanha, nos 4 anos de mandato dele, você fazendo o cálculo, talvez ele não ganharia isso. Então você pode ver que existe alguma coisa de errada. Qual é o meu sonho como político nesse país? Que qualquer pessoa que for candidata a prefeito de uma cidade igual Caratinga, ela tenha pé no chão, ela chegue até a você, como você, eleitor, possa votar nele por acreditar, e não por gastar dinheiro, não por gastar milhões, não por comprar lideranças, porque tudo isso define como vai ser a eleição, ou melhor, o mandato dessa pessoa. Então, que você pense, é um momento de reflexão. 2016, nós podemos fazer história em nossa cidade. Então, que você realmente vote com consciência na pessoa que você acreditar nela. Que Deus nos abençoe e que tenhamos realmente uma nova história em nossa cidade. Bom, muito interessante ouvir o Rominho dessa forma, dizendo dessa forma, porque é justamente o nosso discurso, não o discurso, mas a nossa campanha aqui, viu, Rominho? Para que tenhamos realmente consciência no momento do voto. Mais uma vez, obrigado a você que está conosco aqui na Docton TV. Continue acompanhando a nossa programação e nós vamos, sempre que necessário, discutir os assuntos políticos que interessam a Caratinga aqui no Painel Político. Mais uma vez, obrigado e até a próxima oportunidade.